Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula dessa semana. A aula dessa semana a gente vai ver uma propriedade muito interessante envolvida com calor e temperatura, só que qual é o efeito em materiais? Então, a aula dessa semana vamos devotar aí para dilatação térmica, uma coisa que está também embrenhada em nossa vida cotidiana, tá? E aí um exemplo claro desse efeito de dilatação térmica é o disjuntor. Então, vocês já devem ter visto ou ouvido falar desse componente eletrônico, mas apesar dele ser usado em eletricidade, o princípio de funcionamento dele é térmico, porque ele é feito de duas lâminas com diferentes coeficientes de dilatação, a gente vai ver isso que é hoje, né? O que significa isso, mas a ideia é o seguinte: passa a corrente, ele começa a dilatar, ou seja, um vai aumentar mais, outro menos. A ideia é o seguinte: ele protege o nosso circuito elétrico. Se começar a passar corrente acima do permitido, então a temperatura vai aumentar ainda mais. E a ideia é igual está mostrado aqui embaixo, é que uma lâmina ela vai se dilatar mais que a outra, fazendo com que o dispositivo ele envergue e aí abre o circuito e não tem mais corrente. Então isso aqui é comum de ser usado em chuveiro elétrico, né, que ele consome muita carga, muita energia elétrica. Então, para proteger a rede, né, para não dar nenhum tipo de derretimento de fio, alguma coisa, o disjuntor, quando passa de uma corrente limite, ele desarma, ou seja, ele vai dilatar, vai abrir a corrente, e quando isso acontece, então, a gente só tem que esperar é, voltar ao normal, tá? Ele resfriar um pouquinho, tá bom? Então, esse é uma das aplicações práticas de dilatação. Bom, mas vamos ver então. A dilatação térmica, ele é dado então, né, por esse grau de agitação, porque pensa, eu tenho um sólido, ele é constituído por átomos. A temperatura a gente viu que é o grau de agitação. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação dos átomos, tá? Ou moléculas que compõem o material. E aí, a nível macroscópico, isso ocasiona um aumento de dimensões mesmo, dimensão física de comprimento, tá? Então, essa é a relação de dilatação térmica com a temperatura. Inclusive, essa dilatação ela é até visível, então é por isso que a gente sente seus efeitos, tá? Então, a gente consegue medir quanto que um material ele aumenta. Existem equipamentos para fazer isso. Só que notem, é, geralmente efeitos de dilatação são valores pequenos, tá? Mas mesmo assim são valores que nós conseguimos medir. Mas não, nem por isso eles são menos importantes, porque como a gente vai ver aqui, se a gente não considerar, por exemplo, a dilatação térmica em estruturas de prediais, de engenharia, pode acontecer problemas sérios de estrutura, tá bom? E a gente pode usar também esse efeito de dilatação térmica, nós usamos, né, nos termômetros. Lembra lá que eu falei da última aula da substância termométrica, que no caso é, por exemplo, o mercúrio, e a gente mede a temperatura a partir de uma propriedade. No caso, a propriedade aqui é dilatação. Então, através da dilatação, se aumentou mais ou menos, a gente relaciona com a temperatura. Bom, mas primeiro vamos então analisar de modo analítico como que ocorre a dilatação térmica, mas primeiramente nos sólidos. Os sólidos, né, nós sabemos, ele tem uma estrutura regular, a energia de coesão deles é maior. Então, a dilatação de uma barra, né, uma barra de ferro, enfim, ela vai depender do tamanho inicial. Isso aqui é uma equação empírica, né? Então foi feito exatamente no modo tentativa e erro. Então a gente viu que ela depende do comprimento inicial. Então, se eu tenho uma barra de 1 metro, outra de 5 metros, 10 metros, quem tem maior comprimento inicial vai dilatar mais. Então é mais sensível para a gente observar quando o comprimento é maior. Porque isso aqui envolve maior número de átomos, enfim, tá? Então, nós temos geralmente duas formas de expressar. O comprimento final de uma barra numa temperatura elevada, né, vai depender do comprimento inicial, vezes esse fator aqui, ó, que é 1 mais o alfa. Esse alfa, ele é o coeficiente de dilatação térmica linear, ou seja, em uma dimensão do material. É uma grandeza que só depende do material. Então, isso daqui geralmente é tabelado.
A madeira vai ter um valor de coeficiente de dilatação, o ferro vai ter um, o aço vai ter outro, enfim, as cerâmicas vai ter um valor. Então, aqui é um coeficiente que só depende do material. E o ΔT, ele indica a variação de temperatura. Mas essa variação de temperatura, então, é de uma temperatura de referência, o T0, que é a temperatura que foi medido L0, geralmente é a temperatura ambiente. Então, quando a gente vai fazer experimentos de dilatometria, essas coisas, a gente mede, por exemplo, a barra, então a temperatura ambiente de 27 graus Celsius, o comprimento da barra é L0. E aí a gente aquece o material, sei lá, 50 graus Celsius. Então a temperatura final é a temperatura que a gente está medindo, e com isso a gente vai ter o L final aqui, tá bom? Então notem que esse ΔT, ele é o range de temperatura, é a variação de temperatura da temperatura T0, que é de referência, que geralmente é temperatura ambiente, tá bom? A nível de unidades, tá? Como isso aqui é comprimento, então é dado em metros, mas cuidado, porque geralmente você tem que seguir o que foi dado no exercício. Geralmente pode aparecer centímetros, milímetros, enfim, tá? Principalmente porque dilatação geralmente envolve valores muito pequenos. E aí, a temperatura também, geralmente aqui ainda se usa graus Celsius, tá? Mas notem que pode haver alguns casos onde pode aparecer a temperatura Kelvin, que é absoluta. E aí é só no momento certo você saber, então, colocar a unidade correta. Outra forma de representar também, não em termos de L, né, o comprimento final, mas o quanto ele variou, ou seja, o delta. Esse delta agora vai ser o comprimento final menos o inicial de referência. Isso daqui geralmente é mais aprazível do que o L final, porque a gente está interessado em saber o quanto que vai dilatar, e não o comprimento final de alguma peça, enfim, porque geralmente a gente deixa um vão, né? No caso de estruturas metálicas, enfim, de pontes, é deixado um vão exatamente para cobrir aquela dilatação. Então, geralmente você está interessado mais no ΔL do que no L. Mas a gente expressa eles das duas formas, tá? Note aqui que no ΔL, o termo 1 aqui ele some, porque ele vai entrar dentro do ΔL. Então, se você for usar essa conta, né, vai ficar ΔL é o comprimento inicial vezes o alfa vezes ΔT. Quando que você vai usar isso em exercício? Aqui você tem que tomar cuidado, porque se o exercício te pedir o comprimento final da barra, você vai usar essa expressão, tá? Mas se ele pedir variação de comprimento, qual foi a variação? Se ele falar variação, aí você vai usar esse aqui, tá? Então, tome muito cuidado e tente entender o que significa uma e a outra, tá? E aí uma coisa importante é a questão do alfa. A unidade do alfa, ela pode parecer meio estranha, mas ela vem aqui da dilatação relativa que eu já vou explicar. A unidade do alfa, ele é o inverso de uma temperatura. Então, aqui a gente geralmente expressa isso, por exemplo, em graus Celsius a -1. Esse -1, ele é denotado nesse sentido mesmo, que é 1 sobre graus Celsius, tá? Lembra que um expoente negativo, né, significa você fazer a recíproca do número. Então, é como se fosse 1 dividido por graus Celsius. Então, a gente representa isso como graus Celsius a -1, tá bom? Então, se você vê essa unidade aqui com o -1, lembre-se que é a unidade do alfa. Outra coisa que pode aparecer em exercício, então, é essa chamada densidade relativa. Geralmente ela é dada em porcentagem, mas é só essa razão. Aquele ΔL, qual que é a fração, né, a porcentagem que representa do comprimento inicial? Então, é razão ΔL sobre L0. Isso daqui é importante porque depende só da variação ΔT e do coeficiente alfa, né? Então, essa dilatação relativa, ela serve muito bem para comparar materiais diferentes, porque é uma coisa que independe da geometria, não depende do comprimento. A dilatação relativa só vai depender do alfa, que só depende do material, e do ΔT. Então, se você comparar madeira e ferro, a dilatação relativa é melhor, porque não importa o tamanho, não importa se é um bloquinho de 1 centímetro de cada um do que um bloco de 1 metro de comprimento de cada um, tá bom? Então, a dilatação relativa serve para isso.
Ok? Então gravem aqui que geralmente vocês vão trabalhar com essas duas, tá? Então notem a diferença entre elas. Uma é o comprimento final, outra é a variação. Bom, aqui voltando a falar do alfa, né? Então o alfa é um valor tabelado que só depende do material. Ele está intrinsecamente ligado com as ligações químicas, né, envolvidas. Então, por exemplo, materiais que dilatam bastante, geralmente são os metais. Ó. Você tem o chumbo, o zinco, o alumínio, né? Então o alfa, veja que o alfa aqui é 10 a menos 6 e é um valor elevado, ó, 15, 27, tá? Então, geralmente, metais dilatam bastante. E aí temos aqueles que dilatam pouco. Geralmente, os que dilatam pouco são as cerâmicas, porque as cerâmicas elas têm ligações iônicas que são ligações mais fortes do que ligações metálicas. Então, você vê, ó, concreto, vidro, pirex, porcelana, tá? Então, todos aí com valores baixos. Mas note aqui também que todos estão na faixa de 10 a menos 6. Aqui não tem como fugir. E é um momento de vocês tomarem cuidado, porque calcular exercício de dilatação envolve números muito pequenos. Então, tentem sempre aprender a trabalhar com potências, porque, inclusive sem usar calculadora, porque em vestibulares, geralmente você vai ter que lidar com esses números pequenos e sem acesso a uma calculadora, tá bom? E aqui é só uma curiosidade, ó, pode não parecer, mas por que geralmente a gente compra, né, recipientes de pirex que é indicado para ir no forno, num forno micro-ondas, e tem o vidro comum que eles não recomendam porque o vidro quebra. Isso tem a ver com dilatação também. Nós vemos aqui, ó, que o vidro pirex, esse tipo de vidro especial, né, ele tem um coeficiente de dilatação menor do que o vidro comum, ou seja, ele dilata menos com variação de temperatura. Então, é por isso que esse vidro comum, geralmente um ΔT muito alto, ele vai dilatar e aí, por causa das ligações iônicas, né, ele começa a trincar, rachar e quebrar. Então, o vidro Pirex, então, ele é um vidro especial, ele é recomendado para altas variações de temperatura, porque ele aguenta sem dilatar muito, tá bom? Continuando, então a gente viu a dilatação linear. Grave essa palavra que linear envolve uma dimensão. Mas também nós temos dilatação superficial, que é uma dilatação em duas dimensões, tá? Isso acontece, por exemplo, ó, isso daqui nas calçadas. Então a gente está cansado de ver esses pisos e sempre esses vãozinhos aqui que é recheado aqui de um cimento, de um concreto. Por que isso ocorre? Por que não colocar um granito, um piso aqui, uma cerâmica completa aqui? Por conta da dilatação térmica. Então, a dilatação térmica, inevitavelmente, começa a aparecer trincas e rachaduras. Então, o pedreiro, ele coloca esses vãos exatamente, propositalmente, para compensar a dilatação desse porcelanato, desse piso. Tá bom? Bom, então aqui, vejam que a ideia é que as equações são as mesmas, só vai que mudar. O A0 é a área na temperatura de referência, então é aquela temperatura geralmente ambiente. E aqui eu tenho a área final e a variação de temperatura, que é da mesma forma, a temperatura final que eu estou medindo menos a temperatura de referência, que é o T0. Eu posso exprimir isso em termos de, então, a área final ou a variação de área, tá? Só que notem, as equações são bem iguais do caso anterior, a única diferença é que aparece um beta. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. No outro alfa, ele era linear, ele é do comprimento. Aqui ele é de uma área, tá? E outra coisa importante é que esse beta, ele se relaciona com alfa através de um fator 2. Por quê? O comprimento, né, é uma dimensão. A área, então, é duas dimensões, então você tem dilatação nas duas dimensões, então o beta ele vai ser duas vezes a alfa. Isso aqui é importante porque em determinado exercício ele pode falar ele pode te dizer o coeficiente de dilatação linear, mas você vai precisar do beta para calcular o valor aqui da área. Então, você tem que ter isso aqui em mente para você conseguir transformar de linear para superficial, tá bom? E aí, da mesma forma, se você for comparar materiais diferentes, às vezes é interessante você trabalhar com dilatação relativa, porque é o ΔA dividido pela área final, né, área inicial, desculpa, e aí é um fator aí beta vezes variação de temperatura que não depende
das dimensões da peça. Então, você consegue, então, comparar materiais diferentes, tá bom? E aqui outro cuidado é com as unidades de medida, né? Então, o metro quadrado é o mais comum para a área, mas pode ser que o exercício ele te dê em centímetros quadrados ou até milímetros quadrados. Então, aqui é você lembrar, então, como que transforma para metros quadrados. A minha dica aqui é sempre trabalhar no sistema internacional. E aí nós temos o volume, que também acontece, dilatação volumétrica. Aqui vai ser da mesma forma, veja que as equações são as mesmas, tanto o volume final, o ΔV, depois você compara. A única coisa que vai mudar é o gama, tá? E esse gama é chamado de coeficiente de dilatação térmica volumétrica, que tem a ver agora com 3 dimensões. E ele vai se relacionar com alfa por meio de um fator 3 aqui, porque é uma dilatação ocorrendo em 3 dimensões, tá bom? Isso aqui é muito comum e muito considerado em construções civis, porque, veja, você coloca o tijolo, né, que ele é um bloco, permeado ali por cimento, mas o cimento não tem a função somente de colar, mas também de compensar essa dilatação térmica, tá? Senão a sua parede ela vai trincar inevitavelmente, tá bom? E da mesma forma, a gente tem uma dilatação relativa que também só depende do material e da variação de temperatura, não depende então da geometria, tá bom? E aí aqui é só tomar cuidado então com o gama, que é igual a 3 alfa, e novamente aqui as unidades de medida, porque é em volume, metros cúbicos, mas pode aparecer em centímetros cúbicos ou milímetros cúbicos, tá certo? Bom, um outro fator importante é que geralmente você faz, né, em medidas de dilatometria, é um gráfico. Qual que é o gráfico de, então, o comprimento da barra em função da temperatura? Ou ainda, um gráfico da variação de comprimento em função da temperatura. Então, geralmente, né, esse regime de dilatação térmica, quando você está longe ali do ponto de fusão, que aí você já não tem, essa regra já não vale, mas pela relação empírica que a gente viu, vai ser uma reta ascendente, tá? Note aqui que quando chegar perto do ponto de fusão, isso aqui já não fica mais linear, mas não é o caso que a gente vai considerar. Então, os dois casos você vai ter uma reta linear e a ideia é você tirar informações. Nesse gráfico aqui de comprimento em função da temperatura, esse ponto aqui que cruza o eixo Y vai ser o comprimento inicial da barra. Se você pegar a inclinação, ou seja, a tangente desse ângulo, né, que é pegar essa variação por essa, você vai ter então a tangente, vai ser o coeficiente alfa vezes o comprimento inicial. Se você já sabe o comprimento inicial por esse valor, você já vai calcular esse ΔL sobre ΔT, né? Esse pedacinho dividido por esse, você calcula o alfa. Então, esse daqui é um método de você calcular coeficiente de dilatação térmico de materiais. E isso daqui é feito em laboratório assim, tá? Ou um gráfico do ΔL sobre ΔC, você vai ter, pela variação de temperatura, você vai ter a mesma informação, tá bom? Bom, nós falamos de sólidos, agora vamos falar de líquidos, tá? O líquido, nós sabemos, então, ele não tem uma forma definitiva, então nós precisamos colocar ele num recipiente, num frasco, né? E aí os estudos de dilatação térmica de líquidos, aí já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Como a energia de coesão dos átomos e moléculas no líquido é mais fraco que nos sólidos, eles tendem a se dilatar mais, tá? A questão dos gases a gente vai ver depois. Mas nos líquidos, então, geralmente eles se dilatam mais que os sólidos. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Só que aqui tem que tomar cuidado porque nós precisamos de um recipiente. Não tem como você estudar a dilatação de líquidos sem colocar ele num recipiente. Não dá para você pegar ele na mão. Então, você tem que considerar que o que você está vendo de dilatação é uma soma da dilatação do líquido mais a dilatação do recipiente. Então, você tem que ver, levar em consideração a dilatação do recipiente. Mas qual que é a ideia aqui? Imagine que você tem, então, um recipiente, né, um frasco de vidro, e você coloca um volume de líquido lá. Aí você aumenta a temperatura e você vai ver quanto que vaza de líquido, tá? E aí o que acontece? Esse líquido que vazou, a gente chama aqui então que ele é a variação de volume, né? Real. Desculpa, ele é a variação de volume aparente. Então, aparenta que extravasou esse tanto de volume de líquido, tá? Por que é aparente? Porque é o que a gente observa, mas a gente não está levando em consideração a dilatação do recipiente, tá?
Pensa comigo, aqui, a variação de volume real do líquido é aquela variação aparente, ou seja, o quanto que transbordou de água mais a variação do recipiente. Então, a variação real, que é a total, é tudo que eu vejo extravasar do líquido mais a variação do recipiente, porque o recipiente também ele vai se expandir, tá bom? Outra curiosidade, notem aqui que não tem muito sentido falar de dilatação linear ou superficial de líquidos, porque como ele não vai ter uma forma fixa, a gente só vai ser coerente falar de volume de líquidos, tá bom? Então, de líquidos só vai ter variação de volume. Mas voltando aqui, ó, então, o real, tomem cuidado que a gente vai ter que somar o aparente, aquilo que transbordou, mais o do recipiente. E qual que é a ideia aqui? O do recipiente vai ser um sólido, vai ser um vidro, vai seguir aquela mesma regrinha, né? Então vai ser o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. O aparente, o do recipiente, desculpa, o real, ele vai ser então o volume inicial, esse gama, que vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, tá? Ele é o real, então é quanto o líquido se dilatou efetivamente, e o ΔT, tá? A variação de temperatura. Mas notem, se nós fizermos essa relação, né, para variação de volume aparente, nós também podemos aqui relacionar o coeficiente de dilatação, porque veja, se eu colocar esse termo aqui nessa equação, esse termo aqui, eu vou poder chamar isso daqui também de um coeficiente de dilatação aparente, então eu posso relacionar também os coeficientes de dilatação térmica, desculpa, do líquido, tá bom? Então vai ser como se fosse o real, né, o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser coeficiente de dilatação aparente, o que me parece que está transbordando, mais o do recipiente, tá bom? Depois daqui a pouco a gente vai ver um exercício sobre isso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é desse fator gama dos líquidos, porque como eu falei, eles vão se dilatar mais que os sólidos. Veja aqui que eles continuam na ordem 10 a menos 6, né? Eu estou comparando mercúrio com glicerina e benzeno, que são todos líquidos, né? Temperatura ambiente, mas olha aqui como que a ordem de grandeza começa a subir, ó. Do benzeno é 1060. Lá do sólido, vocês lembram lá que chegou na casa de dezenas. Aqui nós já estamos na casa de milésimos, tá bom? Ou seja, líquidos dilatam muito. Opa, estou descendo, desculpa. Bom, agora aqui vamos ver alguns exemplos para fixar esses conceitos. Então, nós temos uma barra de ouro a 0 graus e tem um comprimento de 100 centímetros. Então, isso daqui já é a temperatura de referência, T0, e aqui já é o comprimento inicial em centímetros. Eu quero saber o comprimento final da barra, o L, quando a temperatura for 50 graus, que é o TF. E ele fala que o coeficiente de dilatação linear do ouro vale esse valor. Então, aqui eu chamo agora a atenção para tomar cuidado com as contas, tá? Aqui eu tenho, então, aquela expressão do comprimento da barra, eu coloquei o L0 100, o 1 fica aqui, o alfa ele está aqui bonitinho, e aqui a variação de temperatura 50 menos 0. Aqui eu não preciso transformar para Kelvin, porque as temperaturas estão em Kelvin e o alfa também está em graus Celsius. Desculpa, todos estão em graus Celsius, então não preciso mudar. Só precisaria mudar, por exemplo, se esse daqui tivesse em Kelvin e os dois em graus Celsius, tá bom? Aqui eu chamo a atenção para tomar cuidado, porque note que esse termo aqui, ó, ele está multiplicando todo esse termo em temperatura. Então você não pode somar mais um, não vai ser 15 mais 1 aqui. Você só vai somar mais um depois que fizer toda essa operação. Isso aqui é um erro comum de estudantes que ocorre recorrentemente, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Ó? Então, 50 menos 0 é 50, e aí eu vou multiplicar isso aqui primeiro, primeira multiplicação, depois você faz a soma, tá? Então, é comum eu de ver alunos fazendo essa soma primeiro, tá errado. Então, eu fiz essa conta, deu 0, esse número pequenininho, aí eu vou somar mais um, e aí o resultado, então, é esse 100,00075 centímetros, tá bom? Note que dilatação geralmente são números pequenos, tá? Mas é um valor perceptível em laboratório. Outro caso aqui, ó, nós temos duas curvas, né, de materiais, duas barras A e B.
eu quero saber os coeficientes alfa de A e B. Então, eu vou fazer aquela mesma inclinação da reta, né? Então, notem, o L0 para os dois vai ser 100. E aí eu vou pegar, então, esse delta L do A é tudo isso daqui, o delta L do B vai ser só esse trecho, dividido pelo delta T, que é igual para os dois, tá? Notem aqui que eu tenho os valores, tá? Então, eu consigo subtrair, ó. O delta do A vai ser 4, né? 104 menos 100. Do B vai ser 102, menos 100 vai ser 2. E o delta T vai ser 100 graus. Então, fazendo essa conta para o alfa, né? Vai ser 1 sobre L0 e a razão desses dois. Eu consigo 4 vezes 10 a menos 4 e a unidade do alfa é graus Celsius a menos 1. Fazendo a mesma coisa para o B, eu vou ter um valor de 2 vezes 10 a menos 4, tá? Notem aí que, então, as retas têm inclinações diferentes, vai produzir valores de alfa diferentes. E depois ele quer saber em que diferentes temperaturas o comprimento da barra vai ser igual, né? A diferença entre as duas vai ser igual a 4 centímetros. Isso daqui a gente pode fazer proporção, porque notem que em 100 graus, a diferença do comprimento da barra é de 2 centímetros, tá? Ou seja, 104 para 102. Agora notem, se a variação é linear com a temperatura, quando eu chegar em 200, esse aqui já subiu para 104 e esse daqui vai estar 108. Ou seja, a diferença dos dois vai ser 4 centímetros, então, quando a temperatura for 200 graus, tá bom? Vamos para um outro exemplo, agora um exemplo de área. Então, eu tenho uma chapa de chumbo de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Eu quero saber a área a 60 graus, então aqui eu tenho área inicial, temperatura final, e eu tenho o coeficiente de dilatação térmica do chumbo, que vale esse valor aqui. Só que detalhe, ó, que é o coeficiente linear. Essa é a pegadinha que eles dão, tá? Então, notem aqui, ó, eu vou usar a expressão do A, né? Então, eu tenho tudo isso daqui. Eu vou tomar o cuidado, então, que o beta vai valer 2 vezes o alfa, que esse cara aqui é o alfa, tá? Coloquei os valores, eu não precisei mudar para metros quadrados, porque o resultado já vai sair em centímetros quadrados. Então, anotem 900, o 1, todo aquele termo de 2 vezes o alfa, a variação de temperatura final 60, menos a inicial 10. Cuidado, não é para fazer essa soma ainda, você vai ter que fazer toda essa operação. Fazendo toda essa operação, depois você vai somar com 1, e aí vocês confiram que o resultado vai ser 900,0027 centímetros quadrados, tá certo? Então, notem aqui o cuidado que vocês têm que ter com as equações. Agora, vamos ver um caso de variação de líquidos. Eu tenho um frasco de vidro, tá? Então, ele tem um volume de 50 centímetros cúbicos de mercúrio, tá? Então, ele está totalmente cheio. Então, imagine um copo, né? O volume do recipiente é 50 centímetros cúbicos. Ele tem mercúrio até a borda. E aí, ele se encontra uma temperatura inicial de 28 graus Celsius. A dilatação do líquido do mercúrio, o gama, é esse aqui, 180 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação linear do vidro do recipiente é esse aqui, tá? Eu quero saber, então, o volume de mercúrio extravasado quando a temperatura for 48 graus. Cuidado! O volume que extravasa é o volume aparente, tá? Não é o real. O real é quando eu somo o aparente mais a variação do recipiente. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou calcular o volume real de dilatação do líquido de mercúrio. Então, eu vou usar a expressão para o líquido, né? Eu tenho V0, que é 50. O gama do líquido, então veja que esse coeficiente de dilatação do mercúrio já é o gama, tá? Então, ele está aqui. E a variação de temperatura, que é 48 menos 28 graus Celsius. Novamente, notem aqui que a equação é da variação ΔV, por isso que não entra o 1 mais, aquele termo de 1 mais aqui, tá bom? Fazendo as continhas, eu vou chegar que o valor de dilatação real do líquido é 0,18 centímetros cúbicos. Esse é o real.
não é o tanto que está transbordando de mercúrio, tá? O que transborda é o aparente. Então, esse aqui é o real. E aí eu tenho, então, agora calcular o volume de recipiente que ele está dilatando também. Então, a variação do recipiente é a mesma equação, só que agora esse gama é o do vidro, tá? E notem que ele deu esse coeficiente de dilatação linear. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 3, porque ao linear eu estou numa dilatação volumétrica. Fazendo as contas, eu vou chegar então 0,027. Note que o volume inicial também é o mesmo, porque é um recipiente. E com isso eu consigo calcular então o tanto que vai transbordar, que é o volume aparente, né? Fazendo a subtração do real menos o do recipiente, partindo da equação que a gente viu nos slides anteriores, então eu chego que o quanto que transborda é 0,153 centímetros cúbicos, tá bom? Então aqui eu recomendo você revisar muito bem, que geralmente quando trata de líquidos é uma coisa que é fácil de confundir, tá certo? Pessoal, então era isso, espero que tenham entendido, tá? Agradeço pela atenção, até a próxima aula. Até mais.